Eu não sei o que aconteceu. Ele caiu o vídeo. Ah lá, ela voltou. Deixa eu conversar. Kelly, maravilhosa. Voltei. Voltou eu Ah, também, eu não sei o que aconteceu. Eu caí, eu que caí, aí cancelou o negócio. Tecnologia. Não sei. Não tenho essa informação pra te dar. voltamos, Você tá voltamos. vendo que assim, eu tento me controlar, mas até a tecnologia tenta causar fúria interna, sabe? Assim, a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta e não consegue. Nossa! A internet é uma das coisas que desperta nossas fúrias internas e cóleras. Não acaba, eu vou te contar um negócio. Mas vai, você começou a falar, vamos retomar, assim. A gente tava, volta lá do início, a gente tava falando do seu romance, Neve sobre Areia Quente. É porque eu. Isso. Pera aí, eu perdi todo o vídeo. Estamos aqui para falar. Oi, gente, tudo bom? Não, mas é só para fazer essa introdução da Márcia, que publicou dois livros, o Como Dançam os Livros no Mar, da editora Cambucá, e o Neve sobre Areia Quente, da Relique, que ganhou o prêmio Marque Arrebentas 2024, não é isso? Então, por Isso. favor, Márcia, vamos retomar e fale um pouco do seu romance. Então, o Neve sobre Areia Quente, ele traz uma história, algumas histórias, né, de algumas mulheres que têm a ver com as histórias que eu ouço na minha prática, no meu consultório de ginecologia. São histórias tristes e eu trouxe para o romance, fiz uma ficção baseada em várias histórias, né? Então, ali, cada personagem daquela, na verdade, está carregando várias histórias de várias pessoas diferentes. E quando eu quis, quando eu pensei no romance, eu pensei em fazê-lo como um thriller, sabe? Como um suspense mesmo, porque eu acho que o tom da vida dessas mulheres. É uma vida Uhum. em suspensão, é uma vida sempre nessa ansiedade, nesse medo. Então foi isso que eu trouxe para esse romance. Um romance muito trabalhado, foi um romance que eu tive a oportunidade de ter alguns olhares muito especiais sobre ele, inclusive o seu, né? Você participou bastante dessa construção, leu várias vezes, releu, me deu muitas dicas. A Flávia Mendes, que está aqui também com a gente agora, né? Eu vi Flávia por aí. E, nossa, fez uma revisão maravilhosa. E o Tiago Amendoeira, né? Nosso mentor eterno, e também me ajudou, e várias pessoas, assim, foi uma coisa que foi muito construída durante até a pós-graduação, a gente trabalhou bastante esse livro, então, além das minhas experiências, eu trouxe também as experiências de autores importantes, né, de autores que me ajudaram a construir essa história, e ficou um romance bem bacana, né, então eu apresentei aí para a editora, a Relique, numa seleção que eles promoveram o ano passado e ele foi o romance vencedor e eu fiquei muito feliz com isso porque eu tenho um carinho grande por essa história. Não, eu sou muito suspeito para falar, assim, né? Tenho elogios à escrita da Márcia, assim, que não acabam. É, mas foi muito, assim, né? Acho que a gente vai falar um pouco também do processo criativo, assim. E aí, já puxando esse gancho que você falou dos olhares, né, externos que tiveram na sua obra e o quanto isso foi importante, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, o quanto do seu processo criativo, o processo de escrita desse livro especificamente, o quanto que você ganhou com esses olhares, essa troca, esse coletivo, digamos assim. E aí eu vou fazer meio que duas perguntas em uma, que é o quanto você se beneficia disso, né? Quanto a obra que a gente escreve, o quanto que se beneficia porque a gente, quando tá escrevendo, às vezes a gente não vê uns furos, sabe assim, quando a gente tá muito dentro da história, enfim. Quero te ouvir um pouco nesse lado. Mas também o quanto que a gente tem que impor os limites, assim. O quanto que a gente tem que falar assim, ah, tá, eu entendi esse feedback, mas talvez seja o meu estilo literário, ou a forma que eu escrevo, ou o que eu consumo.
E como, se você passou por isso, de saber, de ter que impor esse limite, de falar assim, não, eu entendi, legal, mas aí entra nessa outra alçada, que é exatamente eu escritora, né? Dentro dessa obra, as coisas que eu coloco, assim. Queria entender um pouco desses olhares externos para a obra nesses dois sentidos, assim. Deu para entender? Às vezes eu me embolo. Eu vou Não, assim. é assim, eu vejo o processo criativo como algo extremamente pessoal. Na minha vivência com outros autores, o que eu tenho visto é que cada um desenvolve o seu próprio jeito de fazer, e eu acho que a gente só ganha quando a gente troca esses olhares e essas formas diferentes de fazer. Uhum, Então, a escrita, a primeira escrita, a gente traz tudo que está dentro, né? A gente joga. E nem tudo que está dentro, aí vem muita fúria, né? Como você mesmo coloca, vem muita. Esse livro ele é muito repleto disso, de. Eu acho que o meu livro, né? O meu romance, os seus contos aqui, eles têm essa conexão da fúria, da cólera como base, né? uhum, De todo esse impulso. E eu que trabalho com isso e acabo absorvendo um pouco dessa raiva nessas histórias que eu ouço das pacientes, que são pacientes reais, que estão ali diante de mim, que choram, que contam as suas histórias tão tristes, essa fúria é colocada no papel. Então a uhum. gente traz esse. E não tem como, né? Por mais que você esteja escrevendo num dia super tranquilo, como a história é pesada, a gente acaba trazendo um pouquinho disso. E muitas vezes esse olhar de fora de quem não está com o mesmo sentimento que você vem para dar uma abrandada, e às vezes é necessário, né? Então, esses olhares externos, eles são importantes para lhe mostrar onde você está exagerando Uhum. e onde você pode melhorar. Então, como você falou, às vezes a gente coloca ali umas coisas que não percebe que está de mais ou que está de menos, e aí o outro olhar diz, ó, faltou isso aqui, ou quem sabe aquilo, por exemplo, a Flávia Mendes, que é uma escritora maravilhosa de suspense, me deu uma ajuda muito boa em várias coisas, porque ela tem muita experiência com histórias de suspense e com história policial, né, com Uhum. ela me ajudou muito com a questão do desenvolvimento da parte policial mesmo, assim. Teve coisas que eu coloquei que ela disse, ó, na real isso não acontece, né? Então, assim, a coisa não funciona bem assim. Aí, então, me diga aí. Aí ela me dava sugestões e dizia assim, ó, né, isso aqui é o que acontece. Então, essas experiências são importantes. Conversar com pessoas das áreas, né? Por exemplo, eu que estava escrevendo alguma coisa, conversar com alguém da área criminal, tirar uma dúvida ou outra, também é importante. Então, não só do escritor, né? A gente vai atrás também de outros profissionais que têm relação com aquilo que você está escrevendo, para você tornar aquela história o mais crível possível. Então, na minha história tem um investigador aí, eu não entendia nada de investigação policial. Então, a Flávia me ajudou bastante nisso. Já você e o Tiago me trouxeram muito essa visão do real, né? Da simultaneidade do que está sendo escrito com o visual. Né? Vocês, como roteiristas, me ajudaram muito a construir a história, mostrando uma coisa mais real. Eu me lembro de uma parte que você disse, ó, essa aqui ela está muito paradinha, vamos lá. Aí eu, tá bom, vou botar a minha personagem aqui para correr um pouquinho, para suar um pouquinho. Então, esses olhares, eles são fundamentais. Eu acho que o escritor, ele não se faz só e ninguém escreve só, né? A gente vê aí por exemplo, a gente tem histórias como o do Stephen King, né? Que ia jogar o livro lá no lixo e a mulher dele disse, não, peraí, o livro é muito bom, tem volta aqui, né? E a pessoa acreditar. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que acredite nessa história também. Às vezes você está escrevendo, você, meu Deus, quanto lixo, isso aqui não serve de nada. E outra pessoa vem te dar um ânimo, como também às vezes você está se achando, né? Você escreve um capítulo que você acha, poxa, realmente isso aqui tá topando, assim, tá o máximo, e outra pessoa diz, ó, achei um bocado de furo aqui, tá muito ruim. E é muito bom isso, assim.
Alguns escritores iniciantes ficam um pouco chateados quando mostram seu texto, que acha que está abafando, e outro chega e diz, ó, precisa melhorar nisso, naquilo. E aí eu vejo muita gente ficar muito tristinho, assim, dizer, poxa, né, não gostei Hum, disso, mas é fundamental, é muito importante. Quando você reescreve com outro olhar, pode ser, até ser que não seja aquilo, né, porque tem muita coisa também que tem a ver com o que você quer expor e com a sua própria escrita, né, o seu jeito de escrever, lógico, o DNA do escritor ele tem que estar ali, né? Você tem que escrever sim, algo que ninguém mais escreveria, né? Que exato. só você podia ter escrito, né? Só a sua vivência podia ter escrito aquilo. Mas ajuda a moldar, né? Então a gente não embora o ofício de escritor seja muito solitário, né? A gente tem que escrever ali sozinho, trancadinho, sem barulho e se jogar dentro dessa história. A gente precisa dessas outras mãos que ajudam a escrever em outros momentos. Isso é fundamental. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está querendo escrever, seria compartilhe seu texto com alguém que você confie. Não vale pai, mãe, namorado, marido, né? Porque esses vão Só a sempre dizer, esposa tá do Stephen lindo. King. A esposa do Stephen King, tudo bem. Mas Essa, assim, né? mas é porque ela foi para dar um ânimo também, né? Eu não sei se ela teria dito joga fora se fosse muito ruim, né? Porque as pessoas que nos rodeiam, elas, se não forem profissionais, também não trabalharem com escrita, elas têm a tendência de achar tudo bom, de dizer, Uhum. ah, tá lindo, né? Até para não desagradar. Então você tem que entregar para pessoas que vão lhe bater na cara mesmo, dizer, ó, reescreve, tá ruim. E que quando elas falarem que tá bom, você possa confiar que É, realmente tá bom, isso né? aí. Isso é importante. É. E E vocês eu me acho que ajudaram isso que você muito. falou é uma coisa muito importante, porque eu sei, assim, né? A minha carreira na literatura ela é recente, vamos dizer assim. Então eu estou mais ali habituado a frequentar, né, o roteirista, enfim, eu vi isso. E aí eu ouvia muito, porque no roteiro tem salas de roteiro, né? Uma série, por exemplo, existe uma sala de roteiro com vários roteiristas, e aí é escrito a várias mãos, assim, uma série, por exemplo. E aí, eu lembro de algumas pessoas que iam dar um conselho, a primeira coisa que eu falei assim, não seja um babaca, sabe? Tipo, primeiro que assim, porque assim, crítica vai ter, publicou, é, é, jogou pro mundo, a obra deixou de ser sua, ela passa a ser de quem tá consumindo aquilo, você entende? E Com aí, certeza. então, assim, você já vai receber crítica independente, assim. A não ser que você publique para ninguém ler, mas assim, já tá aberto a crítica. Então, assim, o processo criativo é exatamente esse momento de você apresentar para alguém, pegar, colher esses, que é a hora de mudar é ali, né? Colha os feedbacks, aceite aquilo, escute, não cria já barreira, né? Eu acho que esse é o primeiro, Isso. é uma dica valiosíssima que a gente fica achando que parece boba, mas assim, todo mundo tem o ego, né? Assim, a gente tem o ego. E é o que você Claro. falou, tem hora que você faz um negócio e fala assim, caraca, isso aqui é muito genial. Aí alguém olha e fala assim, nossa, ruim, né? Aquilo é pra É verdade. destruir, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter, assim, é uma autoconsciência constante, assim, né? Pra não se deixar levar pelo ego e aí criar esse desconforto e aí perder uma oportunidade de mudar e de acertar porque a reescrita tem esse poder, né? Quando você vai coletando esses feedbacks e você poder ter um novo olhar sobre o seu texto para reescrever aquilo, cara, toma uma forma absurda. Tem vários, vou dizer de roteiristas, mas acredito que o escritor fala isso também, que diz isso, assim, tipo, a primeira ideia é ruim. A primeira ideia é sempre ruim. Vai trabalhando aquilo que isso vai Isso. melhorando, assim, Isso. sabe? Isso é muito importante. E eu vi aqui que a Flávia perguntou, achei uma pergunta ótima, se você tem essa memória de o que foi mais difícil, né? É um livro realmente denso, assim, né? Você toca em temas super delicados, assim, com uma maestria, enfim, maravilhosa, como sempre. Mas se teve alguma passagem ou cena, ou não sei, do livro que foi mais difícil de escrever, assim. Teve. A história, ela é sobre uma mulher que tem uma vida muito perfeita, né? Com um marido maravilhoso, e esse marido desaparece. E ela, então, vai em busca, né? De descobrir o que houve com esse marido. E nesse
processo de procurar o marido, junto com a irmã dele, que é investigadora de polícia, ela se mete na investigação e vai junto com ela. E nesse processo ela acaba descobrindo um segredo que o marido trazia. E o momento em que ela descobre esse segredo foi extremamente difícil de escrever, porque era um momento muito delicado. Então eu levei dias e mais dias rondando esse capítulo, parei, segui adiante um pouco mais a história, voltava e reescrevia algo que eu tinha feito já, e ficava enrolando e voltava para ali. E eu só consegui escrever esse capítulo depois de levá-lo para um grupo de escritores. Junto com o Tiago Amendoeira, eu apresentei o texto e disse, olha, não estou conseguindo. E o que eu consegui foi isso aqui, mas não tá bom. E o pessoal leu e disse, realmente não tá a sua cara ainda, tá faltando algo nessa cena. E aí acabaram me dando uma dica, né? O Tiago, junto com os colegas, me deram uma dica e disseram, veja isso, veja aquilo, tenta mudar isso. E no dia que eu sentei e escrevi a cena, foi um dia muito difícil, assim, eu fiquei muito nervosa e ansiosa, que enquanto eu escrevia a cena, eu chorava, assim, porque parecia que eu era a própria Alissa. Parecia que eu estava lá, que eu era ela, que estava com todo aquele sentimento que o marido era meu e que eu estava vendo, né, estava descobrindo aquilo sobre ele. Então, foi uma cena bem difícil de escrever, muito difícil. Cara, essa é uma. Eu acho que passa, assim. Você tem essa sensação do tipo, quando a gente, como escritor, sente. Eu brinco que, pra mim, eu sinto um arrepio. Eu geralmente sinto um arrepio nos braços escrevendo. E que quando bate esse arrepio é quando eu acerto esse tom, é quando passa pro papel esse brilho, esse a mais. Você teve Que é a essa emoção, sensação a né? escrever, de É, passar isso pro papel? com certeza. Eu tive nos dois livros, né? Nos dois livros eu tenho passagens que eu chorei, né? No Como Dançam os Lírios do Mar, tem uma passagem que eu chorei muito ao escrever, porque ele remetia a algo pessoal meu. E quando um clube do livro leu o Como Dançam os Lírios do Mar e me convidou para participar da reunião deles, foi uma passagem que tocou muito uma das leitoras. E ela pediu para ler, que foi a Mari Garret, uma querida, e quando ela leu, ela chorou. E aí eu não me aguentei, chorei junto. E aí ficou um bocado de gente chorando. Porque... E eu disse a ela, eu disse, nossa, incrível você ter se emocionado com essa passagem, porque foi a passagem que mais me tocou no livro, né? Foi a mais emocionante para mim. E no Neve com Maria Quente, eu tenho essa passagem também, que foi muito difícil. E aí eu estou esperando os feedbacks aí, né? Já tem um clube do livro que eu vou participar semana que vem, o pessoal que já leu e também me chamou para participar da reunião com eles, e aí eu quero ouvir, é um grupo só de mulheres, e aí eu quero ver qual Ah, foi a expectativa, qual foi a experiência delas nessa leitura, para ver se elas tocam nesse ponto também, se a minha emoção conseguiu emocionar as pessoas também ali. E aí, na verdade, eu estou com dois clubes do livro que estão lendo o livro agora para discutir logo em seguida, então isso vai ser ué, bem essa interessante, porque é experiência, bom, essa né? experiência, é isso que eu ia falar, essa experiência é maravilhosa. Primeiro porque Muito. aproxima, e você tem esse feedback que é honesto, né? Assim, a gente escreve para ser lido, né, Márcia? Então, você ter esse retorno, ter esse contato direto com as pessoas é realmente maravilhoso. Assim, imagino que esse livro, especificamente, eu acho que você vai ter bons encontros impactantes, assim, eu realmente acho, porque ele é maravilhoso, É que o tema é pesado, forte, né? O tema mara- ele é, é algo que como eu costumo dizer, é um tema que não que ninguém fica alheio a ele, porque é algo que, como envolve violência, ninguém uhum, está livre disso. sim, Né? É uma violência contra a mulher, mas quem não é mulher ama alguma mulher. Né? uhum. Então vai sentir alguma forma esse medinho, assim, essa raiva também. Então Pega.
Pega, não tem É interessante. jeito. É. O E é livro é muito realmente. legal isso de ouvir os leitores também, porque a gente percebe, foi a minha experiência com o primeiro livro, e eu acho que nesse segundo eu também vou ter isso, de como o livro não pertence ao escritor, né? O Uhum. livro ele é de quem lê. A história, ela deixa de ser sua quando você publica. Então, já aconteceu com o primeiro livro de algumas pessoas virem me perguntar assim, espera aí, ó, naquela passagem, o que aconteceu foi isso e isso, eu digo, aconteceu o que você quiser, assim, né? É Você isso. reescreve na sua É cabeça, com isso. as suas experiências, a história, né? Então tem coisas, às vezes as pessoas, eu não entendi muito bem isso, será que foi aquilo? É o que você quiser, né? Na Cara, minha isso é cabeça foi muito. uma É. coisa, na cabeça dos outros pode ser qualquer coisa. Assim, a história é nossa quando a gente tá no aconchego da nossa casa ou do escritório, onde quer que escreva, escrevendo sozinho aquele livro, assim. A história é sua naquele momento. Eu tive essa experiência logo no início da carreira do audiovisual, eu fiz um curta de 1 minuto, que pra mim era assim, explicadinho, entendeu? Não tinha nem que interpretar, era aquilo, assim. E aí quando todo mundo começou a assistir que vinha uns negócios, eu ficava parado, assim, né? Eu era muito jovem também. E às vezes eu tinha o impulso de querer explicar, assim, não, não é isso, como não é isso? É isso também, assim, porque É, deixou de ser. E aí eu acho que isso a gente vai ganhando, né? A gente vai ganhando essa maturidade mesmo, assim. Mas é realmente uma são experiência muito maravilhosa. interpretações, né? Você vê que qualquer livro que você lê tem as interpretações diferentes e a gente vê isso muito com essas últimas provas de Enem, né? Deram para o Caetano Veloso dizer a resposta e ele Uhum. interpretou outra coisa. Sim, isso foi o que ele achou quando ele escreveu. Agora a interpretação literária daquela coisa que ele escreveu é completamente outra, porque ganha É, ganha várias camadas aí de situações políticas, de várias questões pessoais, isso vai envolvendo essas histórias, e isso é rico demais, é lindo. Então, acho é que é uma das coisas muito. mais fabulosas da escrita, né? Uhum. E de publicar, e tem muita gente que escreve e fica com medo da publicação, fica com medo de mostrar para os outros. E a gente se desnuda muito, né, quando você escreve. Como também acontece uma coisa muito interessante, né? Não sei se já aconteceu com você, que é das pessoas lerem e achar que ali está você, que você é a pessoa. Ah, sim, com certeza. Não é achar, a gente é totalmente ficcional, né? Assim, quando for sobre mim, eu aviso. Não, Eu e digo, isso é ficção, isso é biográfico. o meu que são vários contos, então, e tem alguns que assim, tem muito meu? Tem, no sentido de, sei Claro, né? lá, eu tenho uma fura interna de tal coisa. E daí eu botei lá, assim. Mas daí realmente é isso, assim, você fica meio que fortalecendo, porque tem uns contos meio pesadinhos, assim, pesadinhos. Aí eu fico falando, gente, é conto, é ficção, porque realmente, assim, tem uma confusão que é do tipo, acontece É. muito mesmo. É que isso é normal. Com telenovela a gente ouve isso, né, de atores dizerem que são abordados na rua porque fizeram papel de vilão e as pessoas xingam na rua. É normal as pessoas confundirem isso, né? Mas a Muito, gente é muito. ficção, viu, minha gente? O que está aqui. Já aconteceu, por exemplo, e a Flávia sabe disso, a gente estava numa aula e quando eu comecei a falar, e veja, partiu de um escritor também, de uma escritora. Perguntou para mim: você já sofreu violência sexual? Ah lá. Eu nunca sofri nada, mas eu ouvi as histórias, né? E a gente traz, a gente escreve, né? Gabriel Garcia Marques não deve ter escrito daquilo se ele não teve alguma vivência, não ouviu alguma coisa. A gente sempre traz do que a gente está. Lógico que sentimentos e falas e nossas experiências estão ali com certeza, mas a gente traz muitas experiências de outras pessoas que a gente só ouviu falar, Uhum. né? E não necessariamente tem a ver com a gente, né? Somos observadores, assim, né? Do Isso, tipo, isso. estamos o tempo inteiro observando o comportamento. Eu tenho amigo que fala, assim, e aí eu já comecei a soltar também. Acontece alguma coisa e falo, ó, eu acho que Vai pro pode ser que livro. entre no. Vai ter. Já aconteceu de gente ler. Eu tenho uma produtora, né? A minha sócia, de vez em quando a gente pega uns roteiros, tem uma piada que é nossa, que tá lá, assim, que a gente faz no dia a dia. E tem coisa que, assim, todo mundo acha graça, e tem coisa que é uma graça que é nossa, mas funciona pra mim. Então, todo mundo já sabe, fala assim, ó, não se preocupa não. Se você ler e reconhecer alguma coisa,
Se não quiser que todo mundo saiba, não precisa nem dizer. Finge que é Que é ficção. outra pessoa. Ai, Agora mas aqui, aí, Fernanda, eu Márcia, também queria te perguntar uma coisinha Ai, assim, meu porque eu estava lendo aqui e eu comentei com você que teve um conto aqui que era de uma ansiedade que você escreveu com uma maestria, assim, até na estética Uhum. do conto, a pontuação do conto, ela é Uhum. toda ansiosa, né? E aí eu fiquei assim, me perguntando quanto do Renan é tão ansioso quanto esse conto, quanto da sua própria ansiedade você traz no texto, né? Eu acho que assim, terapia tem que marcar, porque esse assunto de ansiedade, eu sou assim, ó, é lá em cima. Eu sou realmente uma pessoa muito ansiosa, eu sofro por antecedência com as coisas, a minha cabeça ela pensa 50 coisas ao mesmo tempo, e todas catastróficas, nunca é um negócio simples, assim, são sempre umas coisas que não fazem o menor sentido. Se eu externar isso, vai ser tipo um absurdo. E esse conto especificamente, que é um fluxo de pensamento, assim, é quase uma crônica. Porque eu sou uma pessoa que eu fico desesperado com. Eu vou fazer uma viagem internacional, eu morro de medo de ser. Eu tenho problema com coisa oficiais, tipo polícia, esse negócio. Eu tenho. Tem medo Então, de por ser exemplo, preso. imigração. Ih, eu tenho, mas assim, é um negócio que eu não consigo nem explicar, porque assim, eu crio umas coisas na minha cabeça que não fazem o menor sentido. E pra viagem internacional, eu só respiro aliviado, do tipo, nossa, agora eu tô animado pra poder aproveitar essa viagem depois que eu passo da imigração. Nunca tive um problema. Nunca sofri nada, nunca aconteceu nada, nunca fui barrado, nada. Mas eu fico num desespero com isso, assim. E aí eu realmente tenho esse problema. E aí eu tava até conversando com uma amiga há muito tempo, e ela falou, e eu achava que era uma loucura só minha, e aí ela falou assim, não, eu sou igual. Eu falei, meu Deus, tem outra pessoa no mundo que é assim. E é ótimo, né, quando você se sente acolhido, tipo, eu não sou sozinho. E aí, então ele veio muito disso, mas ele era eu acho que esse é o poder da reescrita, assim, né, que a gente estava falando. Esse era um conto que ele estava escritinho bonitinho, as pontuações e tudo ali, assim. E aí, eu acho que é isso, assim, lendo e sentindo essa emoção do fluxo de pensamento, de como funciona a cabeça, a paranoia do negócio, que você vai quase encavalando as coisas. Aí eu comecei a arrancar, falei, não, vou arrancar tudo. Aí eu comecei a arrancar, não tem ponto, né? Eu saí arrancando todos os pontos, eu boto uma vírgula ou outra pra dar uma, né, pra poder conseguir ajudar ali a entender também, pra não se Respirar um perder pouquinho, muito. né? É, Aquele respira, mas respira. isso. É que eu acho que isso também é uma parada legal, assim, de se pensar que existe o texto, assim, mas também existe uma arquitetura, né? Eu Sim. digo, é claro que tem uma coisa, regra, vamos dizer, de, né, mudar de parágrafo quando muda de assunto, umas coisas assim, mas por que que eu tenho uma mania de, às vezes, tipo assim, dar um espaço para deixar uma frase solta, sabe? Eu digo, essa estrutura, eu acho que ela, em que momento você para respirar, em que momento. Então, eu acho que eu pelo menos, olhar o texto pensando na estrutura dele, até visual, assim, da coisa. Eu acho que isso também faz parte da reescrita, eu acho, de se entender a obra ali, dessa emoção que você quer passar conforme a pessoa tá lendo, né? E é quando você imprime a sua própria marca, né? Assim, se a gente lê. Muita gente tem dificuldade, por exemplo, com Saramago, pela, Hum, né, a forma diferente de escrever, da pontuação um pouquinho diferente. Mas quando você começa a ler, isso aí todo mundo, né, que já leu Saramago diz isso, as primeiras páginas são um pouco mais difíceis, mas depois que você entra ali, você consegue entender como é essa forma de pensar do livro. Então, da você consegue não pensar mais na pontuação, você entra naquela vibe da pontuação dele, né? exato. E isso é muito interessante porque você cria o seu estilo, né? Aí que vem estilo. Existem as Exatamente. regras, né? Eu me lembro muito do Tiago, né? Que ele fala que você pode transgredir as regras, né? Desde que você as Uhum, conheça, né? Você não pode sair. O problema é você saber o que é certo para poder exato. transgredir, e aí sim é que a gente tem a obra, né? Que a É gente isso tem a aí. obra de arte. A arte, ela vem disso. Se todo mundo sempre fizesse tudo certinho, a gente não teria as artes que a gente tem, né? Não, isso é uma coisa importante mesmo, assim, conhecer, né? Dominar essas regras, dominar o gênero, para você ter consciência
ciência do que você está fazendo, de onde você está mudando, como que você está subvertendo alguma coisa, né? Assim, eu acho que isso é fundamental mesmo. E aí a gente E entra em outra questão, assim, falando de processo de escrita, que é o estudo, né? O estudo, ele hum, é fundamental. Hoje em dia, acho que com a questão da autopublicação, da facilidade de você publicar, de várias editoras gráficas que oferecem esse serviço para publicação, muita gente tem tirado suas histórias da gaveta, né, e lançado ao mundo, mas estudar escrita é fundamental, assim, realmente foi um divisor de águas para mim, né, o meu primeiro romance, o Como Dançam os Lírios no Mar, ele estava praticamente escrito quando eu comecei uma pós-graduação em escrita, após que nós fizemos juntos, e eu precisei reescrever muita coisa dele, depois que eu entendi como realmente funciona, porque uma coisa é o seu talento pessoal, a sua vontade pessoal de escrever, mas a outra coisa são técnicas de escrita, né? Então você tem que mesclar as duas coisas. Você não faz um grande escritor sem ter as duas bases, né? Você não pode simplesmente se lançar no abismo, eu vou voar, né? Então, assim, você tem que entender as técnicas de voo para poder voar, mas você, né, juntar a sua habilidade, então é assim se faz um grande piloto. Então, sim. a gente precisa estudar, que é outra coisa que eu sempre digo para quem quer, eu tenho algumas coisas, gostaria de escrever, você vai estudar primeiro, faça alguns cursos. Não precisa ser uma pós-graduação, como a gente passou 2 anos, né, estudando Sim. numa pós, mas tem vários cursos disponíveis, cursos de curta duração, oficinas. Então, são fundamentais para a gente entender criação de personagem, entender os gêneros literários. Ler bastante também, não se faz escritor sem gostar de ler, né? Sem entender os vários Eu escritores. ia, eu ia falar isso, assim, eu acho que existe a leitura como leitor mesmo e a leitura como escritor, né? Assim, eu acho que é Isso. importante que você leia e leia muito e leia o máximo de gêneros possíveis, assim, mas também leia com olhar de escritor, entenda a mecânica, né? Entenda ali para você começar também a pegar o seu jeito, o que que você gosta, como que você escreve. E aí falando de leitora, Márcia Moura, assim senhora ataca a minha fúria interna, porque a gente teve um período que era eu, Márcia e Flávia, que a gente lia um livro para poder e se encontrava para debater. Ela lia um livro de 500 páginas em um dia e meio. Quer dizer, não tem a menor condição de uma pessoa ler rápido desse jeito, Márcia Moura. Um livro de 100 páginas, às vezes demora uma semana, entende? Então, assim, Márcia é uma leitora, não só. Voraz. Veja se eu estou enganado. Não só uma leitora que lê rápido, mas é uma leitora que lê assim, uns 4 livros ao mesmo tempo. Não lê? Ah lá. Leio. E lê assim, ó. Em 3 horas, 4 Eu livros. Como é só que leio vários consegue? livros ao mesmo tempo, assim, Ah não lá. sei ficar com um só, porque tudo depende da vibe do momento, assim, como eu estou me sentindo naquele momento. Então, tem livros que tem que dizer, isso aqui já encheu meu saco. Aí eu vou parar, vou para outro, aí volto para aquele depois, em outras, entendeu? Então, assim, tem que eu digo, ai, que vontade de voltar para aquele livro, aí volto. Então, eu sempre estou lendo. Agora, lógico, tem uns que pegam a gente que a gente não, né? Principalmente os livros, eu gosto muito de suspense, de história policial. E E você é aí do eu tipo que gosto. abandona, Márcia? Tipo assim, gente, realmente, ó. Ou você é do tipo que insiste, que fala, não, vou, não tô Não, gostando, olha, mas eu vou. abandono. Eu tenho uma história com um livro. Eu amo a Clarice Lispector, assim, adoro. Se tiver, acho que é uma das pessoas com quem eu gostaria, se dissesse assim, tem que escolher uma pessoa que já passou pela Terra para conversar, uma delas seria a Clarice Lispector. Ela está na minha lista de VIPs. E aí, mas teve um livro dela que foi meu primeiro contato com a Clarice Lispector. Os meus pais, eles sempre leram muito. E quando eu era criança, eles assinavam, né, o embrião da tag, né, que é o Hum. círculo do livro. Então, tinha uma moça que vinha em casa com um catálogo e a gente escolhia os livros. Eu me lembro que a gente sentava, a gente criança, e minha mãe sentava e dizia, escolha aí um livro para você. E a gente olhava as coleções de criança e eles olhavam as de adulto. E Aham. compravam coleções com 20, 15 livros. E aí todo mês a moça vinha trazer e trazer outro catálogo para oferecer mais compras, né?
E aí tinha uma coleção que tinha eram os grandes clássicos da literatura brasileira. E um dos livros era o da Clarice Lispector, e o livro dela que estava lá era Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro romance que ela Hum. publicou lá bem novinha, né? 17 anos, 18 anos, não lembro. E esse livro, a personagem, eu nunca me esqueci, né? A Joana. Menina, eu peguei um ranço dessa Joana. E aí eu tentei uma primeira vez, eu lá, 18 anos de idade, né? Na idade que Clarice tinha escrito aquela obra-prima, eu não conseguia nem entender para onde ia a Joana, né? E aí começou a me dar raiva daquela louca, que eu disse, essa mulher é louca, eu não consigo entender nada, e parei o livro. Aos 20 e poucos anos, eu tentei novamente, abandonei novamente. E agora, depois dos 40, passei só um pouquinho dos 40, mas aí fui ler esse livro novamente e li praticamente numa sentada. E disse, que livro genial. Como é que essa mulher escreveu esse livro, sabe? Então, assim, eu precisei, foi uma terceira tentativa. E foi tão interessante que eu passei para minha irmã e disse assim, olha o que eu vou ler agora. Ela disse, vixe Maria, porque também ela teve a mesma experiência de não conseguir, mas rapaz, agora eu consegui, foi maravilhoso. Então, eu acho que abandonar também é necessário, porque às vezes não é o seu momento de ler aquele livro. Ou você, no meu caso, eu não tinha ainda maturidade literária, né, Uhum. nem de idade, era literária mesmo, para compreender aquela profundidade de Clarice. E precisei de décadas, né, para estar pronta para esse livro. Uhum. Então, abandonar, assim, eu acho super natural. E tem livro que a gente abandona porque é ruim mesmo, né? Alguns, alguns eu vou dizer assim, é ruim, não sei se é ruim como um todo, é ruim só para mim. Mas tem livro que eu digo, esse aqui acabou e não volta mais. Já teve livro de eu doar, porque eu disse assim, eu não vou Não ler. vai. E desisti. Não vou ler nunca. E é normal, assim, porque assim, a gente tem, se você for pensar na quantidade de livros, eu estou com mais de 50 livros em casa, fechados, embalados. Por Eu que que a nem gente desisti, faz isso? porque Todo mundo faz isso, né? Eu tenho comprar é uma um prazer. Comprar um mas livro é um prazer. a, Não é a Amazon, só ler. a Amazon tem que cancelar esse negócio de compre com Comprar um em um clique. clique. Esta merda faz a gente comprar no impulso. Eu estou assim, cada hora pulo um livro aqui em casa, é o impulso desse comprar com um clique. Aí Não, vai aumentando essa pilha que eu não dou não, e para conta. mim, basta alguém indicar o livro, né? Se um colega meu, uma amiga minha diz, olha, eu li tal livro, você já leu, isso é bom, é maravilhoso. Aí já fica aquele negócio em mim. Eu só penso no livro, só penso no livro. Aí eu fico pensando, durmo e acordo pensando naquele livro. E aí só quando eu for lá clicar na Amazon ou comprar na livraria é que sai, entendeu? Só. Clique. A gente tem uma Isso que você livraria aqui falou. em Ah, Recife muito gostosinha, que é a Livraria do Jardim. Nossa, não dá para ir lá, né, lá. gente? É Não horrível. dá. Isso que você falou é um negócio super importante, porque assim, a gente, como autor independente, a gente precisa, porque assim, é isso que você falou, assim, às vezes você ouve de alguém que você confia uma dica, e você fala, cara, eu quero esse livro. Você é influenciado, porque a gente Sim, influencia todo mundo ao nosso redor, assim. Então, assim, aos ouvintes, amigos, pessoas que gostam da leitura da Márcia Moura, as pessoas que gostam do meu livro, assim, indiquem, sabe? Fale com as pessoas, para olha, li um livro, pensei em você, cara, esse livro eu acho que você vai gostar. Porque esse boca a boca, ele faz uma diferença absurda, assim, né? A gente, é isso, a gente faz essas compras porque a gente confia no que alguém está é, propondo e falando, sabe? Então, assim, indiquem autores independentes, consumam autores isso independentes, para é a gente poder importante. ampliar essa rede, né? E também, assim, aumentar também, diversificar as editoras, sabe? Tem muita editora aí independente que está ralando para poder botar livro no mundo, entendeu? Então, bora também valorizar, né? Que a gente não tem essa estrutura É. toda A Flávia escreveu financeira aqui, para eu comprei publicar. todos os livros já, tá dizendo que eu comprei os livros dos alunos do Nesp. Pois é, quando alguém lança um livro, escreve um livro, escritor independente, eu dou, assim, Eu principalmente se eu também. sei que a pessoa estuda e Uhum. faz, né, com aquilo com carinho, com dedicação e com técnica. Ah, tem que ajudar, tem que Tem, investir, né? tem que Tem que valorizar. Eu super concordo, valorizar. Márcia. Porque a gente tem muito Certíssima. autor, assim, que não chega lá, que ninguém conhece, né? A gente acaba. Tem autor que você só vem descobrir que existe depois que ganha um prêmio Jabuti, né? A Flávia falou aí do É, prêmio Jabuti. Ah, fulano ganhou já. E quem é esse autor? Aí todo mundo vai lá e começa a comprar. Eu tenho a impressão de que quando sai a lista dos vencedores, eu estou falando do Jabuti porque foi o prêmio dessa semana, né? De sim. terça-feira.
Quando sai a lista, a gente corre e compra, né? É, Vai todo mundo lá pesquisar e procurar. Eu quero o livro desse autor, dessa autora, porque ganhou um prêmio. Mas ganhar um prêmio envolve tantas canta. outras coisas, né? E quantos não foram nem vistos para ganhar Uhum. prêmio? Livros É maravilhosos, isso. que na verdade não conseguem nem ser publicados, né? Tem Exatamente, livros muito bons exatamente. que a gente não consegue emplacar. Você manda a história. Esse livro Neve sobre Areia Quente teve uma editora, né, editora Pessoa, a mulher editora, que disse assim: ah, esse assunto não interessa, não, ninguém Ah vai lá, comprar isso, né? É um assunto que não interessa. E eu já estou tendo pessoas que estão lendo o livro que estão adorando, é então, assim, isso. estão gostando da história. Então, Os livros, quem as que então histórias precisam ir para o mundo que vai encontrar os leitores, entendeu? Só que é encontrar os isso, a gente leitores. Então, precisa assim, dessa rede. quem dá essa canetada de dizer se essa história serve para ser lida e essa história não serve? Na Exato, verdade, é o que eles acham que vai vender, né? Então, é as isso. grandes editoras, elas vão publicar aquilo que é popular, né? A gente vê um tipo de história sendo produzida e fazendo sucesso, então todo mundo começa a escrever sobre aquilo e a gente só vê publicação Sim, sobre a mesma coisa. é Os isso. temas ficam muito parecidinhos, todo mundo Uhum. publicando igual. E os outros temas ficam lá embaixo. Donados. Então, vamos diversificar isso aí. Então, eu acho importante esse trabalho das editoras independentes sérias, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Relic, que é essa editora pela qual eu publiquei o Neve sobre Areia Quente, é uma editora aqui de Caruaru, que é uma cidadezinha aqui relativamente perto de Recife, que é uma cidade grande, mas é uma editora que está começando e ela começou de uma forma que eu achei muito legal. Ela começou fazendo seleção, né, para publicação. Então, todo mundo manda os textos, eles leem e tem uma curadoria ali, tem pessoas que entendem do assunto para dizer, esse livro é bom, esse livro É vai ser isso. selecionado para ser publicado. E tem um cuidado com essa publicação, né? Que foi uma coisa também que eu vi com o meu primeiro livro, pela Cambucá, a editora, que é a Rosane, também tem um cuidado muito grande com a publicação. Então, tem editoras que são sérias, como também tem editoras ruins, né? Que É, estão aí só para pegar o dinheiro do pessoal e vai publicar coisa ruim. exato. Porque às vezes o texto é até bom, mas ele precisa de um tratamento de correção, de alguns ajustes, né, que são necessários, que é o trabalho do editor, do Uhum. corretor de língua portuguesa. Então, esse trabalho precisa ser feito. Então, assim, Exato. também quem for publicar tem que procurar essas editoras sérias para também não sair publicando coisa sem preparo, É né? isso. Ninguém vai São colocar várias mãos. né? Tudo precisa no test drive, né? Quando você vê aqui carro Exato. precisa chamando para recall, né? Às vezes é por isso, essa pressa de publicou, liberou o carro, daqui a pouco ainda o freio está faltando, É o isso. airbag não abre. Então, assim, a mesma coisa acontece com o livro. Qualquer produto que você vai lançar, ele precisa de um tratamento para chegar ao público. O livro não é diferente, ele é um produto. Uhum. É um É produto do isso. nosso trabalho, é um produto que é arte, mas que é Mas é produto, produto. né? Exato. A gente A gente tem que precisa ter um tratá-lo cuidado. com cuidado para que esse público que vai consumir também seja privilegiado, né? Agora, o Exatamente. público também tem que ir atrás desses livros menores, livros bons, né? Que estão lá Ajudar, né, escondidinhos. nesse boca a boca. Acho que isso é fundamental, realmente. Márcia, eu tô aqui, eu tô um pouco tenso pelo seguinte, eu descobri que Instagram, essa live acaba em 40 minutos. Eu tô achando que a gente tá se aproximando desses 40 minutos. Pode ser que a qualquer momento caia na nossa cara. Então, assim, vamos só porque eu acho importantíssimo falar. O meu livro Fúrias Internas e Outras Cóleras, eu publiquei pela Caminhos Literários, editora Caminhos Literários. Ele está à venda no site da editora. Aqui, se for no meu perfil, lá tem o link na bio para comprar. O seu tá vendendo o Neve, tanto o Neve sobre a Ilha Quente, quanto o Como Dançam os Lírios no Mar. Como é que tá? Tá no seu perfil? Tá no link, Márcia Tá Moura? no meu perfil, pode comprar diretamente comigo, que eu ainda tenho exemplares dos dois, ou no site das editoras também. O Como Dançam os Lírios do Mar, que é esse daqui, tem na Amazon também, tá? O Neve sobre Areia Quente, que ainda não foi lançado, na verdade, né? A gente estava
comercializando, mas ainda vai ter lançamento. Aí ele não tá na Amazon, ele só tá no site da Relic ou mandando um direct para mim. Ah, que chiqueza. É isso, a gente é escritor, mas tem que ser vendedor, tem que ser influencer, tem que ser distribuidor, a gente tem que dar nossos pulos, não. Eita, que esse mercado, eu vou te contar um negócio. E Então, leiam, e assim, quem lê os nossos livros, né? Coloca no Instagram, a gente coloca tanta bobagem no Instagram, né? Coloca você na academia, bota você lendo também. Aqui, eu tô lendo Fuga. marca a gente, publica, fala o que gostou, uma passagem legal, um negócio, entendeu? Manda Eu pra acho que isso gente é o que não realmente. gostou também, né? O que diz assim, olha, Critica e isso aqui não gostei não, sei que manda. podia ser melhor escrito. E Ótimo, adoro isso. isso, é isso. A gente vai chorar e ficar em posição fetal? A gente vai, mas falem, é importante. É assim que a gente evolui. Márcia, eu quero Ah, a Flávia agradecer tá imensamente. pedindo para falar o Ah, arroba, né? O arroba, o diva. meu é Márcia Moura Leitura, tá? Tudo juntinho, Márcia Moura Leitura. O Meu é Renan, ele o botou aí um O na underline. frente, né? O Renan Amaral, o underline Renan Amaral, porque ele é especial. Não é nada que Amaral é um nome tão comum que eu precisava dar alguma coisa única para esse nome, entendeu? Aí a gente meteu um O para poder fingir que é especial. Ô, cara. Márcia, sua maravilhosa, eu quero te agradecer por esse bate-papo, agradecer pela parceria, agradecer por a gente estar junto, a gente troca tanto. Tenham, para quem está assistindo, tenham amigos que você confia, que você pode trocar, que você pode conversar, que você pode apresentar seus textos, que você pode mandar as coisas. Ah lá, o pessoal da Caminhos Literários está aqui, maravilhosos. Eu amo vocês, viu? Vocês estão no meu coração. Não sei nem como que eu. Ah lá, elesinhos. Ah, seus maravilhosos. Então, Márcia, assim, obrigado. Ih, caiu tudo. Imensamente, você é um ser humano incrível, assim, uma escritora talentosíssima e maravilhosa. É incrível poder compartilhar literatura com você, Obrigada, compartilhar Renan. texto e, enfim, ter essa troca. Então, muitíssimo obrigado, viu? Foi muito maravilhoso e que a gente Eu também que vai fazer agradeço. outros Você, eu bate-papos. adoro tudo que você faz, né? O que você escreve e o que você coloca nas telas. Eu tive a oportunidade também de ver em primeira mão alguns dos seus curtas e curtir todos, né? Você é um roteirista talentoso e um escritor ímpar que tem me ajudado tanto. Eu que agradeço por tudo. Tamo junto demais. Comprem o livro de Márcia Moura, comprem tudo e marquem a gente quando vocês lerem, gostarem e comentem, ajudem a divulgar, que isso vai ser fundamental para poder manter a gente nesse caminho da literatura e nesse trajeto da escrita. Perfeito. Fechou? Uma boa noite, um Obrigada, beijo, Renan. sua maravilhosa, muitíssimo obrigado. A gente se fala Tchau, daqui a pouquinho no tchau. WhatsApp, Daqui Márcia, a que a gente não se aguenta. pouco, Então tá. sempre. Beijo! Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado a todo mundo que veio aí, viu?